Bom dia, Cistruano, beleza? Tranquilidade? Bom, pessoal, vamos para mais um dia de aula. Hoje o professor tá daquele jeito, faltando gás, mas eu vou arranjar esse gás aí para vocês, hein, mano? Saindo da noitada, de serviço, tô aqui, hein? Vamos lá? Todo mundo junto? Manda ver então. Continuação da nossa aula. Vou fazer o gancho da aula passada e a gente já inicia esta aula. Tem coisa hoje para fazer, hein? Então vamos lá. Primeiro de tudo, nós iniciamos a aula passada falando sobre biomas. Então, bioma, ecossistema, só para ir recapitulando. O que forma o bioma são os ecossistemas. Tá? Então, bioma é toda aquela interação de seres vivos em um determinado local, e aí ele é formado por partes menores. Essas partes menores são chamadas de ecossistemas, que também têm as suas interações dos seres vivos com o meio em que eles se estabelecem, tá bom? Então, seres vivos, nós, outros animais, interagindo com o ambiente que nos cerca, tudo bem? Então, vamos lá. E aí, para a gente ter essas diferentes parcelas, né, esses diferentes ecossistemas e consequência disto, nós temos diferentes biomas, nós temos os chamados fatores de influência. E aí a gente pode enumerar aqui de 5. Nós temos os fatores topográficos, os tipos de solo, nós temos os climáticos, os bióticos e os antrópicos, que é o que nós somos. Então, quando a gente fala em fatores antrópicos, significa que nós estamos colocando a sociedade. Então, a sociedade ela é um fator de influência para modificar algo em algum lugar. Tudo bem, pessoal? Tranquilão? Bom, é bom até que usar esse óculos aqui que a olheira some, né? Ó, tá legal. Tranquilo? Então, tudo isso que eu acabei de falar, nesses 2 minutos e 30, foi o que eu passei da aula passada. Tudo bem? Então, para a gente falar agora, para a gente entrar agora nessa parte nova do conteúdo, deixa eu pegar aqui o livro de vocês. Página 220. A partir da página 220, nós vamos começar a falar sobre os biomas. Tudo bem? No livro de vocês está de forma assim, bem resumida. Eu vou procurar mandar depois para vocês, ou eu mandarei slides, tá? Detalhando um pouquinho mais sobre os biomas, inclusive o que nós temos aqui, apesar que o nosso conteúdo ele prevê que a gente destrinche, tá? A gente vai separar bonitinho o que acontece no Brasil também, os tipos de bioma no Brasil, por isso que até nessa parte ele não dá uma ênfase legal, tá bom? Então, a gente vai falar assim o genérico primeiro, que serão os biomas pelo mundo, e depois nós vamos partir aí para os demais, para os que nós temos aqui no nosso país. Tudo bem? Tranquilão? Então vamos lá. Primeiro bioma que o livro coloca pra gente, ele não ocorre aqui no Brasil, tá bom? Não ocorre no Brasil, ele acontece em locais extremamente frios. Então, no caso extremamente frio, nós vamos falar dos polos, tá? Os polos são locais extremamente frios, gélidos, tá bom? Temperaturas negativas. Porém, além de aparecer nos polos, em locais com altitudes aí extremas. Vamos pegar aqui um exemplo, Monte Everest, tá? Então, Monte Everest também pode aparecer lá o bioma da tundra, certo? Aí depois vocês vão ver imagens e tudo mais. Vou mandar um negócio para vocês. Depois nós vamos ter a taiga, que também pode aparecer como floresta boreal. Aí também entra um terceiro nome. Então a gente fala de taiga,
ou chama de floresta boreal, ou também de floresta de coníferas. Por quê? Vou ser bem sucinto. O pinheiro, qual o formato do pinheiro? O pinheiro tem o formato de cone, tá? Então, tipo um triângulo. Por isso que é chamado de floresta de coníferas, tá ok? Elas têm aquelas folhas peculiares que é em formato de agulha, parece umas agulhinhas assim, ó, várias. E aí, a biogeografia, ou a própria ciências / biologia, explica aí o tipo de folhagem de cada árvore. Tudo bem? Vamos lá partir para o próximo. O bioma do Mediterrâneo. A característica que ele tem é verão seco e inverno muito chuvoso. Dá para perceber uma coisa, quando a gente fala de clima, aqui no Brasil, principalmente aqui no nosso, aqui, o tropical litorâneo. Qual que é a característica dele? Nós temos verão chuvoso, muito chuvoso, e o nosso inverno ele é mais seco. Se vocês perceberem aí, a gente já está debandando já para o inverno, daqui a um tempo, e aí a quantidade de chuva ela diminuiu. Você não, mas choveu esses dias e tudo mais. Tá bom, choveu, porém a quantidade comparada ao verão, ó, inverno, outono, inverno, verão, tá bom? Então a gente pode ter dias consecutivos de chuva, naquele tempo feio, fechadão lá, porém nós não vamos ter aquela grande quantidade de água caindo dos céus como ocorre no verão, tá bom? Então lá no clima mediterrâneo, agora estou falando do Mediterrâneo, o verão ele é seco e o inverno ele é chuvoso, ele é o contrário do nosso, tá? E aí nesse bioma o tipo de solo ele é bem zoadinho. Ele vai lembrar assim, tipo de solo, quer ver? Um solo pedregoso. Vamos lembrar do solo da região Nordeste, tá? O solo da região Nordeste, ele é dependendo da parte, né, igual. Apesar que quando vocês chegarem no 7º ano, no 7º nós vamos falar sobre a região Nordeste. Então também o Nordeste ele não é uma coisa só. Então como eu falei do solo, que o solo é ruim, é um trecho da região Nordeste, tá bom? Porque a parte mais ao litoral do Nordeste tem um solo muito bom para plantio, tá bom? Então vamos colocar aí uma parte do Nordeste. Tranquilo, gente? Vamos lá. Seguindo. Deixa eu lembrar aqui, calma aí. Floresta temperada. A floresta temperada, a gente vai ter ela vai aparecer nas chamadas latitudes médias. Onde que nós vamos encontrar as latitudes médias? Primeiro, o que é latitude? Não lembra, né? Latitude. Vamos lembrar o quê? Ó, aqui, o globinho já tá aqui, ó. Pô, tem alguma coisa errada aqui, ó. Pô, meus filhos zoaram, tá? Mas tá tudo certo. Pronto. Latitudes médias. São as linhas imaginárias que cortam o nosso planeta na posição horizontal. Então, toda linha imaginária que passa na horizontal, ela é chamada de latitude. Como eu havia dito lá no conteúdo, acho que da prova mensal, a latitude são essas linhas imaginárias horizontais que vão delimitar as zonas climáticas. Então, estas linhas, né, elas vão influenciar no tipo de clima que você vai ter aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, quando eu falo latitudes médias, a gente vai falar das linhas círculo polar, que está aqui próximo aos 90 graus, e as linhas de trópico, tá bom? Então, nós temos o círculo polar ártico e o trópico de Capricórnio. Tá? Círculo polar ártico e o trópico de Câncer. No hemisfério sul, nós vamos ter o trópico de Capricórnio
e o Círculo Polar Antártico. Tranquilo? Então, entre essas linhas e entre essas linhas, nós vamos ter o surgimento da floresta temperada. Tudo bem? Já na floresta temperada, o que acontece? Uma coisa interessante. Quando a gente tem aquelas proteções de tela de computador, que aparecem aquelas folhas amarelas caídas no solo, né, coisa bonitinha, imagem típica do outono, o que acontece? No nosso hemisfério, nós não temos, né, o surgimento desse tipo de vegetação. Mas ela pode até aparecer, porém, ela não é típica aqui da nossa região, aqui do nosso país, porque nós estamos em uma outra zona climática, onde nós temos aí árvores que permanecem, independente da estação, com suas folhas perenes, ou seja, ela está permanentemente presa na árvore, tá bom? Verdinha. Ah, mas eu já vi a árvore que tá lá, soltando folha, a folha tá amarela, tá no chão. Sim, como eu acabei de falar, a vegetação, ela pode ter vindo de uma outra localidade, tá? Igual, nós temos pinheiros aqui no estado de São Paulo. Aqui no litoral tem alguns locais que tem pinheiros, mas ela não é típica do local, tudo bem? Ah, temos outras árvores também que eu vejo caindo. Então, não, ela não é originária daqui, tudo bem? Ah, então pode aparecer? Pode aparecer, mas não é típico. O que é típico daqui são as árvores que têm a vegetação permanentemente verde, tá bom? Firme? Para encerrar aí os biomas do nosso planetinha aqui, né? Essa breve explicação, porque vocês vão ler aí. Vocês vão ler, depois vão ter exercícios, e aí a gente depois troca uma ideia e eu vou passar um materialzinho para complementar os estudos de vocês. Então vamos lá, vamos falar dos desertos. Pô, deserto é fácil falar, né? Tem várias localidades aí do planeta, certo? Temos alguns desertos. Eu acho que no outro vídeo da última aula, eu falei de alguns desertos. Então, vamos lá. Tem um que é mais próximo aqui da gente, que é o deserto do Atacama. Nós temos o deserto de Gobi. Nós temos o deserto do Kalahari, tá? Para quem não sabe, o Kalahari fica no continente africano. O deserto de Gobi fica na China, continente asiático. Deserto do Saara também fica no norte da África. Tá? Então nós temos várias localidades espalhadas no nosso planeta que são desertos, tá bom? Para ser formado um deserto, eu vou precisar aí da junção de alguns elementos relacionados ao clima. Um deles, massa de ar. Então, eu preciso de uma massa de ar extremamente seca, tá? Mínimo aí de umidade. Além disso, eu preciso de algo que impeça a chegada, né, de umidade, caso ela apareça nas proximidades. Então, vamos lá. Então, eu preciso de massas de ar e eu preciso de um relevo impedindo a chegada de umidade. Pum! Deserto. Tá ok, gente? Tranquilidade? Tudo na moral? Tudo na paz? Então é o seguinte, gente. Desculpa aí. Hoje até o estúdio mudou. Vamos aqui mudar. Quarto das crianças. Beleza? Vamos ficar tonto comigo aqui. Então é o seguinte. Eu vou passar atividade para vocês agora. Espero que vocês consigam. Que eu sei que vocês vão conseguir. Vocês têm conseguido até agora. Tá bom? Se eu pudesse, eu dava uma medalha para cada um, viu? Que vocês estão merecendo. Não é fácil ter aula à distância. Tem um louco aqui falando groselha aqui. Tá bom? Mas eu confio em vocês. Tá bom, pessoal? Dá tchau, princesa. Tchau! Um abraço!